Fala galera, bom dia. Estou aqui mais uma vez para passar para vocês aí as dicas. E dessa vez as dicas para a rodada de número 6, galera, né? Vamos começar aqui, como a gente começa sempre, né? Pelo Joga 10 News. Galera, essa rodada passada foi uma rodada um pouco complicada pra gente, porque nós fizemos somente 62 pontos, né? E acabamos perdendo nosso confronto ali. Confronto onde a gente poderia ter vencido, né? E saído da metade da tabela para baixo que a gente tá. A gente poderia ter subido um pouco mais para cima, né, galera? Se aproximar ali dos líderes, né? Estamos com 6 pontos em 5 jogos, né? Porém, está só apenas no início, né? Então temos tempo para recuperar. Vamos passar aqui os elencos, né? Essa semana tá tendo Libertadores, tá, galera? E Sul-Americana. Então provavelmente os times aqui estão um pouco indefinidos, né? Vocês estão vendo aí que tem jogador em dúvida nos jogos, né? E a gente vai conseguir atualizar isso somente no sábado, tá, galera? Quando a gente vai postar aqui o vídeo de atualização do time. Então vamos passar os elencos aqui. Internacional e Juventude. São Paulo vai jogar contra o Ceará, né? O jogo é lá no Ceará. O jogo é na casa do Ceará. Eu quero já dar algumas dicas para vocês, galera. Olhando os elencos aqui, eu já quero dar algumas dicas, né? Voltar aqui no jogo do Inter, nos elencos aqui de Inter e Juventude. Eu quero indicar para vocês o Éner Valencia, do Inter, o Alan Patrick e os laterais aqui do Inter, Brian Aguirre e Bernabé, tá, galera? São esses os jogadores do Inter que eu quero estar indicando para vocês. Do Juventude, se jogar, é o Gabriel Talhari, né? Que tem se destacado aí, né? E o Meia Mandaka, né? Que também tem jogado bem, né? Nos últimos jogos. Então no demais é isso, né, galera? E no jogo de Ceará e São Paulo, eu quero indicar para vocês aqui o Pedro Raul, né? Ótimo centroavante. Não marcou na última rodada que a gente escalou ele, mas jogou bem, fez 5 pontos. Quero estar indicando também aqui para vocês mais um jogador do Ceará, galera, o Lucas Mugni, meio campista, né? Do Ceará é esses dois aí, Pedro Raul e Lucas Mugni, galera. Do São Paulo, o Ferreirinha, né, que tem jogado muito bem, marcando gol em todos os jogos. O André Silva, né, que vai jogar no lugar do Caleri, que não joga mais temporada. E é um baita nome para esse jogo, né? Já que a defesa do Ceará não é tão boa assim. E o goleiro Rafael, galera, que é um goleiro que vem fazendo grandes defesas aí,
também, né? Esses são os jogadores desse confronto que eu quero estar indicando para vocês. Mirassol e Atlético Mineiro. Apesar, galera, do Hulk não tá marcando gol, né, ultimamente, mas ele tem uma grande chance de desencantar essa rodada aí. Então eu indico o Hulk para vocês e os pontas, né, o Coelho e o Rony. Além do meia, Scarpa, né? Do meio para frente aí, esses jogadores são espetaculares aí para a rodada. E do Mirassol eu quero indicar aqui o Reinaldo, galera, né? O Reinaldo e eu acho que ele não joga. Não, tá em dúvida aqui. O Yuri Castilho, galera. Se ele jogar, é uma boa para a rodada também, tá? Esses são os jogadores que eu quero estar indicando para vocês aí do Mirassol. Sport e Fortaleza. Um confronto aí, um clássico nordestino, né? Eu quero estar indicando para vocês aí do Sport o Barleta e o Lucas Lima. Já do time do Fortaleza, eu indico para vocês o Daverson e o lateral aqui, o Mancuso, né, que vai jogar ofensivo, né? Tanto ele como o Tinga são bons para rodada, né? Pensando mais em desarme, tá, galera? Porque SG é complicado a gente ficar pensando, porque a gente não sabe quem vai perder o SG ou vai segurar o SG, né? Botafogo e Fluminense é um clássico, tá, galera? Mas o Fluminense poupou parte do time, praticamente o time inteiro titular, nesse jogo que aconteceu hoje contra a União Espanhola, no qual foi 1-1, né? Um golaço do Nonato ali, empatando o jogo nos minutos finais. E eu indico para vocês do Fluminense o Cano, o Arias e se jogar o Canóbio, galera. São bons para rodada, né? Além do René e do Samuel Xavier também, quem tiver com filha aí, que não vai sofrer gols, né? Uma pontuação mais alta aí para defesa, né? Ou apostando num gol também deles, né? Como eles se marcaram nas rodadas para trás, hein? Então, no geral é isso, galera. Esse confronto aqui é esses jogadores que eu indico e do Botafogo Igor Jesus, Savarino e Arthur. São os jogadores que eu quero estar indicando para vocês aí. Flamengo e Corinthians, galera, é um confronto muito interessante, né? Um clássico nacional. Então, eu quero indicar para vocês aí o Arrascaeta, o Wesley no Flamengo e o Gerson, galera. Claro que o Bruno Henrique é uma boa, mas eu não indico muito ele não, porque geralmente ele pontua melhor quando joga em clássico regional, né? Clássico ali carioca mesmo, né? Então do Corinthians eu quero estar indicando para vocês o Memphis, né? Quem tiver cartoleta, porque ele tá muito valorizado, né? Valorizou aí bastante
Depois a gente vai ver quantas cartoletas ele valorizou lá no Cartola. Mas é um jogo difícil. A defesa do Flamengo é uma defesa sólida, muito boa. Então não indicaria assim, pensando em cartoleta, não indicaria. Claro que ele é uma boa, né? Porque ele vai para cima, né? Ele se destaca bastante aí. Mas quem quiser e tiver cartoleta, ele é uma boa. Mas para quem não tem cartoleta, não indico colocar não, tá, galera? Quem tá naquela faixa de 120 cartoletas, 120 e poucas cartoletas ali, eu não indico não. O interessante é ganhar mais cartoletas para poder a gente conseguir escalar um time bem melhor aí da metade do campeonato para frente, né? Então vamos seguir aqui. Yuri Alberto, para quem quiser arriscar, né, mais como uma aposta, né? A gente sabe que a defesa do Flamengo é muito boa. E é isso, galera. São esses jogadores aqui que eu tenho para indicar para vocês. Mateuzinho, para quem aposta numa lei do ex, né? Essa lei do ex sempre tá aí é, sendo eficaz, né? Temos o Hugo Souza também voltando, galera, né? Provavelmente ele volta nesse jogo contra o Flamengo aí, né? Quem quiser também é um ótimo goleiro seguro, né? Cruzeiro e Vasco. Eu quero indicar para vocês esse confronto Caio Jorge, é uma ótima para rodada, Verrete do Vasco, Caio Jorge do Cruzeiro, Matheus Pereira do Cruzeiro. Esses são os jogadores do Cruzeiro que eu quero indicar para vocês. Eu indicaria o William, galera, na lateral, mas o Fagner tá sempre ali fazendo essa sombra aí, então eu não indico não, tá? Do Vasco eu quero estar indicando também o Coutinho. Palmeiras e Bahia. Um confronto também bem interessante, né? O Vitor Roque aí talvez voltando ao time, né? No último jogo quem jogou foi o Flaco. Facundo Torres é uma boa, galera, para rodada. Tem feito gols todo jogo, né? Super indico aí. Para quem tiver cartoleta, né? Ele também tá valorizado. Estevão também é uma boa. E do time do Bahia, o Lúcio Rodrigues, o Eric Puga, se jogar, né? Porque ele fica provável. Mas o Rogério Ceni acaba fazendo aquelas pegadinhas lá e tirando ele em cima da hora, né? Então a gente tem que estar prestando atenção nisso. No geral é esses jogadores que eu quero estar indicando. Vitória e Grêmio, galera. Confronto aí também bem interessante, né? A gente não sabe o que esperar desse time do Grêmio, né? Perdeu pro Mirassol aí 2 rodadas atrás, 4-1. E o Vitória é um time bem melhor que o Mirassol, né? Então a gente tem que ver bem aí quem a gente vai escalar desses dois confrontos do Vitória. Desses dois clubes, né? Do Vitória eu quero indicar o Mateuzinho. Acredito que só o Mateuzinho, viu, galera? Pode fazer uma pontuação ali elástica nesse jogo. E do Grêmio, o Bright White, o
Monsalve e o Vilhaçante. Quero estar indicando para vocês, hein? O último confronto que fecha a rodada, Santos e Bragantino, né? A defesa do Bragantino é uma defesa que alguns jogos não toma gol, outros jogos já toma gol, né? A gente nunca sabe quando ele vai segurar o SG e quando não vai, né? Então, eu quero indicar aqui o Tiquinho Soares, o Guilherme e o Roleiser. Caso o Roleiser jogar, né? Porque também é outro jogador que tá no mesmo jeito que do Eric Pulga lá do Bahia, né? O Fábio Carilli o Fábio Carilli não, galera. O Fábio Carilli é técnico do Vasco, né? Confundi aqui. Mas o técnico do Santos, ele acaba já tá sendo o César Sampaio, né? Por enquanto, né? Ele tá, às vezes ele tira o Roleiser, né? Às vezes ele põe o Roleiser no começo do jogo, não dá para saber, né, galera? Então vamos ficar nessa incógnita aí, nessa dúvida, né? Mas é um baita jogador. E do time do Bragantino, quero indicar para vocês o Juninho Capixaba, né? Que dispensa comentários, é um baita jogador de cartola. É o Juninho Capixaba, Eduardo Sacha, né? Para quem aposta numa lei do ex aí, né? O Sacha já jogou no Santos. John, né? Um outro jogador aí de qualidade. E no geral é isso. Então vamos lá, galera, pro Cartola, né? Vamos entrar lá no aplicativo, no site, né? Sempre esqueço, é site, não é aplicativo, né? O aplicativo a gente até entraria se desse para gravar certinho com a tela deitada, né, galera? Mas não dá, né? Só com a tela em pé. Então vamos lá, Cartola. Vamos entrar aqui. Mas já tá carregando. Vamos ver aqui o time que a gente tava na rodada passada. Vamos vender o time inteiro. Não tá vendendo todo o nosso time para poder fazer a nossa escalação, né, galera? Então vamos lá. Carregou aqui. A gente fez um pouco abaixo do que era previsto, né? A média ficou entre 64 e 92 dos cartoleiros. E a gente fez 62,89. Caímos no ranking. A média de cartoleta foi 118. A gente valorizou duas. Não, a gente perdeu quase uma cartoleta, galera. Porque a gente escalou muito jogador que estava valorizado e os caras não valorizaram, né? Que foi uma rodada difícil e eu tinha que arriscar um pouco mais, né? Então a gente perdeu um pouquinho de cartoleta, mas a gente vai recuperar essa rodada. Vamos ver aqui os jogadores que entraram no nosso time. Entrou aqui o João Vitor, substituindo o Éder. Entrou o Eric Puga como reserva de luxo, fazendo um pouquinho mais de ponto que o Hulk. E vamos escalar o nosso time agora, galera. Craque Betano foi o
Memphis Depay. Então vamos lá. Vender todo o nosso time aqui para começar a escalar. Então esse foi o nosso time da rodada 5. Agora a gente vai vender ele todinho. E sem mais delongas, vamos começar pelo nosso ataque, né? A gente já vê logo de cara aqui que o Depay valorizou 3 cartoletas e 61, né? Tá muito valorizado, né? Com essa pontuação elástica que ele fez aí de 21,70. Complicadíssimo de escalar. Aqui a gente até conseguiria escalar o Verratti, galera. Mas eu acho que ele tá um pouquinho valorizado, né? Vamos escalar aqui. Vamos ver os outros atacantes que tem aqui, né? A gente já vai escalar direto, porque a gente já deu as dicas lá no Joga 10. Então vamos apostar aí no potencial do Hulk, né? Vamos manter ele no nosso time. Caio Jorge. E o Pedro Raul, galera. Vou estar escalando aqui o Pedro Raul do nosso time. Ele tá valorizado um pouquinho, mas sempre vale um jogador contra o São Paulo aí, né? Hoje o São Paulo não sofreu gol, mas a gente sabe que é muito raro o São Paulo não tomar um gol, né? Então, no time do vídeo aqui de dicas, a gente vai com esses 3 atacantes. Pode ter mudança, tá, galera? Lá no nosso vídeo de atualização. Isso aqui não é um time definido. Esses meias aqui estão tudo valorizado, né? Mas a gente vai aqui escalar o nosso time de dicas. A gente vai estar colocando o Scarpa, o Savarino, tem mais um meia pra gente escalar aqui, galera. Vamos com ele, Barreal. Aí fica já certo os nossos 3 meias aqui, né? Scarpa, Savarino e Barreal. Pode ser que a gente mude alguma coisa, mas a gente vai assim, por enquanto. Na nossa zaga, vamos de Barbosa. Vamos de Vitão, que tá desvalorizado.
E vamos também com mais um jogador aqui. Parece... Não, a gente já tem a nossa dupla de zaga aqui, galera. Eu tava confundindo aqui, achei que eu tava com 3 zagueiros, mas são dupla de zaga. Então vamos estar escalando nosso lateral, né? Vamos então ir com... Vamos ver se a gente consegue ir com Bernabé essa rodada, galera. E... Galera, eu vou fazer uma troca, tá? Eu vou com Bernabé e Juninho Capixaba e vou tirar o Barreal do time, tá? Aqui já no time de dicas, que é mais ou menos isso que eu tô pensando para a rodada. E no lugar do Barreal, eu vou colocar o De La Cruz do Flamengo. Pensando aí numa roubada de bola, né? Possível chegada na frente ali. Alternativa ao Arrascaeta, né? Porque... Aliás, vamos ver se o Arrascaeta a gente consegue colocar aqui, galera. Não conseguimos. Ele é um pouco mais caro. E ele tá bem desvalorizado, né, galera? Queria muito ir com ele. Mas para ir com ele teria que mexer em muita coisa aqui. Vamos escalar aqui o nosso técnico, né? Vamos ir pelo... Vamos então ir com Thiago Carpini. E aí a gente já escala o goleiro também. Vamos entrar aqui com o nosso goleiro para a rodada, né? Vamos com o Antony do Internacional. Aí a gente tira o Vitão para não dobrar o Inter, para não deixar o Inter com 3 defensores, tá, galera? A gente tira o Vitão. E a gente vai com outro zagueiro aqui. Vamos escalar um meia. Nosso meia para a rodada vai ser o... Por enquanto a gente vai de... Vamos escolher o nosso meia aqui, galera. É como eu sempre falo nos vídeos, né? Tem muito volante, galera. Então é difícil tá escolhendo um meia bacana, né? Então vamos com o Lucas Mugni, né? Contra São Paulo, hein? Pelo menos 2 jogadores aí é bom ter contra São Paulo, né? Vamos com o Mugni,
E aqui a gente pega um zagueiro para fechar o time, né? Vamos fechar o nosso time aí com o Vitor Gabriel do Internacional. Aí o nosso capitão, galera, vai ser o Pedro Raul por enquanto. Galera, eu acho que eu coloquei 3 defensores do Inter aqui de novo. Então eu vou estar mudando aqui, tá, galera? Acabei colocando 3 jogadores do Inter de novo. Vou deixar só um. Deixar só 2, o Bernabé e o Antony. Tá de bom tamanho. Aí o outro o zagueiro a gente pega de outro time aqui. Pode ser o Léo Pereira. Mas vamos com o Mikael do Palmeiras. Mikael aqui do Palmeiras. Pra gente completar o time de dicas, né? Esse vídeo de dicas aqui. Para não ficar muito longo o vídeo. E já vamos colocar o nosso time em reserva, né? A gente tem 2 dias ainda para estar revendo esse time, mas por enquanto a gente vai assim. Vamos colocar o nosso atacante reserva aqui. Reserva. Que tem possibilidade de ser um reserva de luxo também, né, galera? Vamos escolher bem aqui um jogador para ser o nosso reserva, né? Ener Valencia, galera. Ener Valencia será o nosso reserva ali no ataque. Podendo ser também o nosso reserva de luxo, né? Eu gosto muito de colocar um atacante e ou um meia, né, como reserva de luxo. Mas vale também escolher um lateral ou um goleiro, né? Dependendo de qual jogador for. Aqui nosso reserva no meio. Que pode ser reserva de luxo também. Pode ser o Emiliano Martinez, galera. Ele tá valorizado, mas ele é nosso reserva, né? Então ele só vai entrar se ele realmente pontuar bem, se for reserva de luxo. Se não for, aí ele vai entrar só se alguém não jogar do time titular, né? Mas como ele tá numa boa fase, é bom a gente colocar ele aí. Pegar um zagueiro aqui. Aqui não tem muito segredo. Vamos com o Gemerson do Grêmio. Aí o nosso lateral. O Escobar, galera. O Escobar também é um outro baita lateral também.
né? E a gente tem bastante jogador aí que pode ser, qualquer um pode ser reserva de luxo aí no time reserva, né? Então vamos colocar o nosso goleiro. Pode ser aqui o nosso goleiro reserva, Gabriel Brazão. Pronto, galera. Tá definido o nosso time. Agora vamos definir o nosso reserva de luxo. Eu tô querendo colocar o Escobar. Se ele fizer mais pontos aí que o titular, que um dos dois titulares, ele entra no time. Então esse é o nosso time, galera. Fechamos aí o time com Anthony, Bernabei, Juninho Capixaba, Alexander Barbosa, Mikael, Lucas Mugni, Gustavo Scarpa, Savarino, Hulk e Caio Jorge e Pedro Raul, galera. Pedro Raul aí de capitão, né? E no banco fechamos com Gabriel Brazão, Escobar, reserva de luxo, Gemerson, Emiliano Martinez e Ener Valência. Esse é o nosso time aí para a rodada 6 do Cartola. Então esse foi o vídeo. Antes de terminar aqui, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe e deixe o like. Beleza, galera? Vai ajudar bastante aí. E boa mitada a todos. Até o próximo vídeo aí de atualização do time.